Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos aprender sobre o princípio ou o conceito da intercessão. Que importância ela tem para a vida do cristão? O que é a intercessão? Como é que podemos aprender com ela? Como é que podemos praticá-la no nosso dia a dia? E nós estamos aqui, baseados no texto de Hebreus, capítulo 5, de 1 a 2. Olha o que diz o texto sagrado. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, tá bom? Então nós vamos aprender sobre intercessão. O que é intercessão? Talvez uma das melhores definições sobre intercessão é o que nos ensina o pastor Cote, lá de Curitiba. Ele diz que intercessão é o processo sacerdotal de representar uma outra pessoa ou um grupo de pessoas inspirado pela compaixão de Deus, sentindo as suas dores, identificando-se com seus pecados e misérias e oferecendo em seu lugar confissão, arrependimento, reconciliação e oração diante de Deus e protegendo espiritualmente aquela pessoa, bem como a sua família e descendência através da oração. Olha que coisa poderosa é a intercessão. O texto sagrado mesmo diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha que coisa poderosa isso que nos diz lá em Tiago. A Bíblia também diz: aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus. O que desligardes na terra será desligado nos céus. Lá em Lucas 10:19 também diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí no versículo 20, Lucas 19:20, diz assim: alegrai-vos antes, não porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, todos os princípios implícitos que nós estamos ensinando aqui na crucificação, que nós já falamos, já ensinamos aqui, estamos ensinando, praticamos, todos eles de forma intercessória ou a favor de uma pessoa que se encontra impedida ou presa na sua ignorância, talvez na sua amargura ou qualquer outro tipo de atadura espiritual. E como tem gente debaixo de atadura, embaraço e ali amarrações espirituais. Mas a grande pergunta é: quais são os 4 níveis de intercessão? Quais são os 4 níveis e as 4 brechas onde nós entramos através da intercessão a fim de suprir necessidades espirituais na nossa vida ou na vida de outras pessoas? Sempre lembrando que a intercessão tem a ver com o outro. É quando eu oro a Deus em favor de outra pessoa. Olha o que diz Ezequiel 22, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Olha que interessante esse versículo. Ou seja, o intercessor é aquele que pode e deve se colocar na brecha em favor de alguém, de algo ou de alguma situação. Em primeiro lugar, o primeiro nível de intercessão é entre Deus e a pessoa. Ou seja, é levar Deus à pessoa e levar a pessoa a Deus através de evangelismo, através da oração, através do serviço ou através de atos de misericórdia. Segundo nível de intercessão, ou segunda brecha que nós podemos entrar a nível espiritual, é entre Satanás e a pessoa. Entre Satanás e a pessoa. Podemos também nos colocar entre uma pessoa e, por exemplo, um ataque demoníaco, escudando-a, colocando como uma espécie de escudo protetor em favor de alguém. Foi o que Jesus fez em relação a Pedro, quando esse tentou persuadir Jesus a que não se entregasse
a morte. Está lá em Mateus 16, 22, diz: e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Jesus não apenas, presta atenção, discerniu aquela atitude equivocada de Pedro, mas também percebeu, discerniu uma sutil infiltração de Satanás por detrás de Pedro, como também Jesus interceptou aquela mensagem que estava vindo direto do inferno, a fim de que Jesus se autoprotegesse e não trilhasse o caminho da cruz. Ele protege ali Pedro em relação a esse momento crucial que fatalmente viria a acontecer, dizendo assim para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Está lá em Mateus 16, 23. Tá? Então, o segundo nível de intercessão é entre Satanás e a pessoa. Ou seja, nem mesmo nesse contexto, né, um pouco mais tarde, a situação volta a se repetir. Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalecerás os teus irmãos. Jesus menciona sobre Pedro, lá em Lucas 22, 31 a 32. Ou seja, o processo começou ali mesmo, quando mais uma vez Pedro se abre para a especulação demoníaca e de alguma maneira ali Jesus percebe essa infiltração maligna. Lá em Lucas 22, 33 a 34, respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus dizendo: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenha negado que me conheces. Ou seja, aqui é a famosa negação de Pedro. E nós sabemos que o final só não foi pior na vida de Pedro por causa da intercessão de Jesus a seu favor. Mesmo tendo negado a Jesus, Pedro acabou sendo restaurado e pôde exercer depois, ser uma coluna e um grande apoio apostólico que alavancou a igreja do primeiro século. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Terceiro nível de intercessão, entre o pecado e a pessoa. Terceiro nível de intercessão, entre o pecado e a pessoa. Esse é o nível mais elevado de sacerdócio, irmãos, e mais comum também quando alguém se identifica com a pessoa a nível de confessar os seus pecados. Assim como Jesus assumiu os nossos pecados na cruz, intercedendo pelos nossos pecados, né, e por toda ali a raça humana, pelo mesmo princípio, podemos confessar intercessoriamente os pecados de outros, especialmente da nossa família, da nossa linhagem, da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa nação. Cada membro do corpo de Cristo é um sacerdote. Vou repetir: cada membro do corpo de Cristo é um sacerdote. E a intercessão permite nos identificarmos corporativamente, ou seja, de forma coletiva, com os pecados da pessoa, sentindo as dores de Deus pela situação, acionando o ministério do Espírito Santo em favor dela. Isso era, por exemplo, o que Jó fazia pelos seus filhos. E o que alguns profetas e restauradores de Israel, dentre eles Daniel também, como Neemias, Esdras, fizeram em relação aos seus pais, aos seus antepassados, em virtude dos pecados e desterro da sua nação. Tá bom? O quarto tipo, o quarto nível de intercessão é entre alguma circunstância e a pessoa. Vou repetir: o quarto nível de intercessão quarto nível é entre alguma circunstância e a pessoa. Ou seja, algumas vezes Deus nos revela antecipadamente coisas ruins que estão para acontecer com alguém, né? De forma profética ou através de sonhos, através de percepções espirituais. Eu tenho uma palavra no meu canal agora que nos ensina sobre as percepções espirituais. Você pode assistir aí no nosso canal no youtube.com/prgiovanni, está escrito Como Ser Direcionado pelo Espírito, onde eu falo sobre essas percepções espirituais. Sim, algumas vezes Deus nos revela antecipadamente coisas ruins que podem acontecer com alguém. Isso pode ocorrer através de um sonho,
através de uma visão espiritual, através de uma impressão espiritual, durante, por exemplo, um momento que você esteja orando em favor de alguém. Obviamente, se Deus está nos mostrando algo dessa natureza, porque Ele não quer que isso venha a acontecer, Ele está colocando um encargo, uma responsabilidade de oração no seu coração em favor de alguma circunstância e a pessoa. A oração intercessória, nesse sentido, pode fazer toda a diferença entre o livramento e a tragédia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que você seja um homem e uma mulher de oração. Mais do que isso, um homem e uma mulher de intercessão. E mais do que isso, um nível mais elevado ainda, conforme nos ensina Efésios 6, de 10 em diante, você seja um guerreiro espiritual do coração de Deus em favor de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Dá um joinha, escreva seus comentários de onde você está nos assistindo, o quão bênção essa palavra foi para o seu coração, e compartilhe esse link através das suas redes sociais. E aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir com esse ministério, conhecer a nossa igreja e estar conectado conosco através do nosso site e redes sociais. Um grande abraço, um beijão. Deus seja contigo nessa manhã preciosa.